Estarei trazendo aqui uma palavra para a sua meditação sobre o chamado. No livro de Marcos, no capítulo 16, e no seu versículo 15, o Senhor Jesus dá uma ordem e disse assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Observe bem que se a gente vê as escrituras, outros ser poderia assumir o meu lugar e o seu. Os anjos, por exemplo, quando a gente vai observar algumas passagens onde os anjos teve aquele contato direto com Jesus Cristo aqui na terra, nós vamos ver que no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 11, Jesus passou por uma grande prova ali. Foi tentado durante 40 dias. Teve fome, cansaço, e a palavra do Senhor diz que depois dele ser tentado por Satanás, veio os anjos e o serviram. Não foi homem nenhum que apareceu ali naquele momento para servir a Jesus Cristo. A palavra do Senhor também vai dizer que quando ele estava no Getsêmani, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, você vai encontrar ali que ele estava passando um momento tão angustiante. A Bíblia diz que seu suor se transformava em grandes gotas de sangue, e quem veio confortar naquele momento foram os anjos, porque os homens estavam dormindo, então nenhum veio confortar ele naquele momento. A palavra do Senhor vai dizer mais ainda, no livro de João, no capítulo 18, no versículo 6, que quando Jesus Cristo estava ali reunido, depois de passar por esse processo no Getsêmani, aí vem Judas com uma grande multidão e também os soldados romanos. E quando pergunta quem é Jesus, Jesus responde e diz: sou eu. Eu acho muito lindo essa palavra tão forte quando Jesus fala sou eu, porque a Bíblia diz que os soldados recuaram e caíram só pela palavra de dizer sou eu. Mas a gente vai ver que no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 53, ali tinha acabado, naquele momento ali que os soldados chegaram e falaram sou eu, ali tinha acabado de acontecer um fato, aonde um dos servos ali do sumo sacerdote se aproximou de Jesus. Pedro pega uma espada e tenta cortar a cabeça daquele moço, só que atinge a orelha. Algumas pessoas pensam que ele foi logo na orelha. Não, ele tentou cortar, o cara desviou e pegou na orelha. E quando isso acontece, Jesus vai lá, pega aquela orelha do rapaz, coloca de volta no lugar e fala para Pedro. Aí você vai ver isso aí quando Jesus fala para Pedro, em Mateus capítulo 26, versículo 53, onde Jesus fala assim: Pedro, se tu quiser, você imagina, pensa aí, Pedro, você imagina, se eu quisesse, eu não pediria ao meu pai, não vai estar assim do jeito que eu estou falando aqui, mas no meio de um diálogo ali, eu pediria ao meu pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Irmãos, 12 legiões de anjos, naquele tempo, os romanos, era entre 5 a 6 mil homens, uma legião romana. Jesus falou: eu pediria 12, sabemos que um anjo só resolveria a questão ali. Mas Jesus quis mostrar: eu tenho autoridade de pedir, e ele enviaria 12 legiões de anjos, mostrando que os anjos estavam prontos ali naquele momento. Só que o texto que nós lemos, de Marcos capítulo 16, vai mostrar algo para mim e para você. Jesus, ele não chamou anjos. Ele teria essa autoridade, como ele mesmo falou em Mateus 26, 53, para fazer essa obra missionária, para levar a palavra, para que as pessoas se aproximem e reconheçam que precisa ser salva, e que o reino do céu, como diz em João capítulo 14, tem casa, tem morada para essas pessoas. Jesus escolheu 12 homens. 12 homens.
Um fraquejou no meio do caminho, mas se você ir para Atos, no capítulo 1, e aí você vai encontrar ali que eles escolheram aquele que iria assumir o lugar de Judas, formando assim os 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos chegou até a mim e você. A ordem foi dada. Não é hora de ficarmos parados, é hora de pensar. Eu não sei a que momento você vai ver esse vídeo, vai ouvir essa palavra, ou que dia ou que ano, mas eu quero que você medite. Quantas almas você já ganhou para Jesus este ano? Quantas almas você já levou até Jesus Cristo? Porque a ordem foi dada, é ordem. Ide por todo mundo. Ele não escolheu os anjos, ele escolheu você. Medite nisso. O chamado foi dado para você e não para os anjos. É hora de fazer algo para que você possa entender que Jesus te escolheu. Que Deus te abençoe, você esteja preparado para esta grande obra.